Então eu vou começar em ordem alfabética e começar pelas particuladas ao mesmo tempo. Vou começar falando dessa aqui, que é a partícula alfa. A gente pode falar radiação alfa, mas o mais correto é dizer que é partícula alfa, para ninguém ficar pensando que é radiação eletromagnética por causa da palavra radiação, tá? Então a partícula alfa, ela é um pedaço razoavelmente grande do núcleo, porque ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Ou seja, uma partícula alfa tem carga por causa dos 2 prótons, carga mais 2, e tem 4 de massa, porque tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? Matemática básica, 101. A partícula alfa, ela também é conhecida como núcleo de hélio, do átomo hélio, né? O gás nobre. Então vocês vão encontrar isso em alguns livros, apostilas, vídeos, porque realmente é isso, né? Se ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, ela é exatamente o núcleo do átomo hélio. Aliás, quando ela se estabiliza, né? Ela sai do núcleo instável e se estabiliza, se estabilizar para ela significa receber 2 elétrons que começam a orbitar. Então, quando ela se estabiliza, ela se transforma no quê? Um átomo normal de hélio. É isso. Próximo, partícula beta. A partícula beta é partícula também, mas ela tem uma diferença fundamental da alfa. Ela tem várias diferenças, na verdade. A primeira é que ela é muito, muito menor do que a partícula alfa. Ela não é um próton, nem um nêutron. Ela é uma subpartícula do núcleo do átomo. Primeira diferença, tá? Então ela tem uma massa similar à do elétron, muito pequena. Segunda diferença, essa partícula beta pode sair do núcleo com carga negativa ou com carga positiva. Essa é a outra diferença. A partícula alfa é sempre positiva. Vocês vão ver por aí nos livros a partícula beta sendo chamada de elétron. Esse nome, ele está correto, tá? Eu não gosto de usar esse termo. Por quê? Porque elétron é o que está orbitando o átomo. E se eu digo que um núcleo ejetou um elétron, mas o elétron não está orbitando, eu não gosto desse termo. Por que se usa esse termo nos livros? Para falar do caráter negativo da partícula beta. Quando a partícula beta é negativa, eles chamam de elétron, para comparar com a carga do elétron, sacou? Agora, quando ela é positiva, eles chamam de pósitron. Eventualmente você vai ver partícula beta negativa sendo chamada de negatron. Mas isso é bem raro, tá? Ó, a palavra é negatron. Não é negatron lá do... Como é que é o nome daquele negócio? Transformers, isso. Valeu, assistente de câmera, diretor. Para vocês é a primeira vez, mas é a terceira vez que eu vou falar sobre os nêutrons. Vamos para os nêutrons, finalmente. O nêutron também é uma partícula que é emitida por fontes radioativas. E o nêutron, poxa, é um nêutron. Ele não chega a ser uma partícula alfa, que tem 4 partículas nucleares, né? 2 prótons e 2 nêutrons. Não chega a ser a beta, tão pequena assim, mas já é um nêutron, tem uma massa considerável. A grande diferença entre eles dois, entre as outras partículas que eu falei, é que o nêutron é neutro. Então a interação dele é muito baixa com a matéria. Ele é uma das radiações que mais tem capacidade de penetração, atravessar materiais bem densos. É bem curioso. A questão é que o nêutron, ele é muito raro de você encontrar emissão de nêutrons na natureza. Por exemplo, acontece com a entrada de alguns átomos na nossa atmosfera, na atmosfera do planeta. Acontece emissão de nêutrons em estrelas, né? Mas o que a gente mais conhece de emissão de nêutron é artificial mesmo, produzida pelo homem. Por exemplo, a famosa reação de fissão nuclear em cadeia, que foi o que foi utilizado para fazer a bomba atômica, a bomba nuclear, né? Ela é baseada na emissão de nêutrons, né? Eles bombardeiam um núcleo de urânio com nêutron inicialmente, e o núcleo de urânio se divide e emite em núcleos menores e emite mais nêutrons, que se chocam com outros núcleos de urânio, que se dividem e emitem mais nêutrons. Isso num material de urânio
com bastante urânio, você vai fazer uma reação em cadeia e além dessa emissão de nêutron, tem uma emissão de energia muito grande na forma de calor, que é o que acontece com a bomba atômica. Então, na bomba atômica, você tem uma reação de fissão nuclear em cadeia e gera uma liberação de calor enorme, que é aquela explosão que a gente conhece. Além da fissão nuclear, tem a reação de fusão nuclear, que foi utilizado para a produção das bombas termonucleares ou bomba de hidrogênio, que nunca foram utilizadas até hoje, que é uma coisa extremamente avassaladora em termos destrutivos de geração de energia. Então, na fusão nuclear, existe também a produção de nêutron. Então, para vocês entenderem que produção de nêutron acontece nessas situações artificiais, nas bombas e também na reação de fissão nuclear em cadeia em reatores nucleares, nas usinas nucleares, né? Claro. Bom, continuando, e para finalizar esses tipos de radiação ionizante, só falta uma para a gente falar. Faltam duas, mas uma delas é o raio-x, que eu falei que gosta de ser tratado de forma especial, então vai ter um videozinho só para ele. Além do raio-x, tem a radiação gama. Essa a gente fica à vontade para chamar de radiação gama mesmo, porque ela é uma radiação eletromagnética, é onda eletromagnética, é energia. A radiação gama, ela é emitida por núcleos de radioisótopos e isômeros metastáveis, mesmo esquema, núcleos instáveis geram emissão de energia na forma de radiação eletromagnética. Qual é a diferença? O que tem de especial nessa radiação gama? Então tem algumas coisas para a gente falar aqui. Primeiro, normalmente a radiação gama ela é precedida pela emissão de uma partícula. Então normalmente um elemento radioativo ele emite uma partícula alfa e imediatamente radiação gama, ou emite uma partícula beta e imediatamente uma radiação, um pacote de energia, né, de radiação gama. Essa é a primeira peculiaridade. A outra é a seguinte: a radiação gama, assim como o raio-x, eles estão colocados, posicionados no espectro eletromagnético lá no final, em termos de frequência. Eles têm a frequência, uma onda com frequência muito alta. O comprimento de onda é pequeno, a frequência é alta, e isso leva à geração de uma onda com muita energia. Por isso que essas radiações são ionizantes. Elas são absorvidas os elétrons absorvem essa energia, e essa energia é suficiente para ele sair, se libertar da atração do núcleo. Tá? A radiação gama tem outras características interessantes. Ela é relativamente uma das mais perigosas, mas por quê? Porque ela tem um alcance muito grande. Por ela ser onda eletromagnética e não ser partícula, a capacidade de penetração dela é muito grande. E por falar em penetração, vocês podem ver aqui nessa figurinha ilustrativa como é que é a capacidade de penetração, é só um esboço, né, de cada uma das radiações. Alfa é retida por uma folha de papel, né, a radiação gama atravessa algumas folhas metálicas, inclusive, e nêutron costuma atravessar até barreiras de chumbo metálico, dependendo da espessura. Tá? Então é isso daí. No nosso próximo vídeo a gente vai falar de como que a gente mede radiação no ambiente, que unidades de medida que se usa e o decaimento radioativo, como que um elemento emite radiação até ele deixar de ser radioativo, até ele estabilizar. A gente vai falar de meia-vida e decaimento radioativo no próximo, tá? Aproveitem o material que tem aí no AVA, estudem bastante, tirem dúvidas. Um abraço!